Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Thaís Morales e nós estamos chegando no final da revista da editora CPAD, a revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nessa lição nós vamos aprender o propósito de missões. Por que será que eu estou inclusa nesse projeto divino? Será que todos nós estamos inclusos? Nós estamos dentro desse propósito divino? Hoje nós vamos falar a respeito disso. Mas antes de eu começar a minha aula, eu gostaria de agradecer aos idealizadores desse projeto, que é o pastor Edvanei Fernandes e a sua esposa Jane Fernandes. Eu não sei exatamente como que você chegou até nós. De repente, você é um aluno, estava pesquisando a respeito do assunto, de repente você é um professor, você estava buscando subsídios para uma aula que você vai dar. Você está no campo certo. Não sei se você conhece as redes sociais do Crente Docente, @Crente Docente. Lá você vai conhecer todas as programações de lives semanais, conteúdos que pelas quais vão fornecer para você um subsídio enriquecedor para a sua aula. E a gente também tem um projeto muito interessante, que o projeto, o Crente Docente, ele desenvolve. Ele é uma capacitação para pessoas que querem adentrar nessa missão, que é a missão da área de ensino. Tem um projeto dentro do Crente Docente chamado Sala VIP. Acesse @Crente Docente e conheça a Sala VIP. Lá você vai ter um conteúdo mais específico, uma abordagem mais específica a respeito de assuntos que vão ser bastante pertinentes ao seu desenvolvimento. Tá bom? Então vamos nós. Vamos ao texto áureo. Vamos iniciar a nossa lição. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E preste atenção agora nessa parte. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo, ele estava, dessa carta que ele escreveu ao Corinto, no capítulo 9, versículo 16, ele estava expressando exatamente o entusiasmo dele na obra missionária. Ele estava direcionando aquele povo, olha, vocês são comissionados, prestem atenção nisso. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. O objetivo dessa aula, eu quero que você saia dessa aula tendo tendo um entendimento a respeito do ID. Eu quero que você saia dessa aula assimilando exatamente o que Jesus quis dizer quando ele verbalizou exatamente o ID. ID é o mesmo que sair, partir, comparecer, caminhar, locomover, movimentar e marchar. Ele queria que as pessoas que pelas quais fossem alcançadas pela sua graça multiplicasse esse conhecimento, multiplicasse essa graça. Não era uma graça individual. Ele queria propagar a graça divina, a palavra, o plano salvífico. Não era algo direcionado a pessoas, mas sim a todas as pessoas. Agora a gente vai adentrar no assunto, um assunto que ficou muito incluído na comunidade cristã, que é a respeito de eu sou a igreja. Durante a pandemia, esse termo foi muito utilizado para verbalizar um indivíduo, um membro. As pessoas que pelas quais a gente vê também muito esse contexto, inclusive os louvores naquele momento, giravam em torno desse contexto, quando dizia que nós, individualmente, nós somos a igreja. Será que nós somos a igreja? Eu até peguei esse contexto, eu peguei essa abordagem, essa explicação, esse significado a respeito do contexto da igreja, da palavra igreja, exatamente para que a gente pudesse entender biblicamente e também de uma forma morfológica a respeito dessa palavra. Igreja, um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Esse significado saiu do dicionário. Um corpo social organizado. Então, peraí. Um corpo social. Então, não é individual. Então, esse termo, essa frase, que eu sou a igreja,
já cai por terra a partir do momento que a gente entende o significado da palavra igreja. Corpo social, vamos lá, vamos entender. Corpo social. O que isso significa? Social significa relacionamento entre indivíduos. Eu preciso me relacionar com outras pessoas que fazem parte dos mesmos princípios, dos mesmos valores, que fazem parte da minha realidade, para que eu possa compor o corpo de Cristo. E aí, dentro desse contexto, a gente vai para a Bíblia. Trouxemos, então, o entendimento do significado da palavra igreja do dicionário, e aí nós vamos levar para a Bíblia. O que Paulo disse a respeito disso? Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ele coloca na mesma carta que ele escreveu à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros. Eu faço parte desse corpo de Cristo quando eu me relaciono com outros indivíduos que têm a mesma missão que a minha. E qual a função da igreja? Quando a gente fala a respeito da igreja, qual exatamente a função desse corpo social divino? A missão da igreja, eu até grifei para a gente prestar atenção exatamente nesses verbos. É preparar o caminho para o estabelecimento final do reino de Deus na terra. Anunciar o plano salvífico. Desenvolver na vida dos homens atributos cristãos. Vamos lá. Vamos falar do primeiro verbo. Preparar o caminho para estabelecimento final do reino de Deus na terra. A igreja é fundamental. A igreja é fundamental para o estabelecimento final do reino de Deus na terra. Simplesmente não tem como ser estabelecido esse futuro, o nosso futuro, porque o nosso futuro está mediante os nossos olhos. E essa preparação consiste exatamente na igreja. Anunciar o plano salvífico, desenvolver na vida dos homens atributos cristãos. Nós somos preparados, desenvolvidos, nós somos responsáveis exatamente para proclamar o plano salvífico na terra. Se existe alguma abordagem que possa retirar a posição humana desse desenvolvimento de proclamar a palavra de Deus na terra, isso praticamente cai por terra. O ser humano, a pessoa, você é a boca de Deus. Jesus precisa de você preparado, precisa de você desenvolvido, precisa de você capacitado, porque através da sua boca, pessoas vão ter as suas almas salvas. A partir do seu testemunho, a partir da sua vida, as pessoas vão se inspirar em você para conhecer Jesus. Nós somos a Bíblia aberta. As pessoas vão chegar a um ponto de que não vão querer mais ler a Bíblia, mas nos visualizar, olhar para nós, ver em nós o Jesus que eles não conseguem enxergar. E isso é fundamental, que qualquer membro, qualquer pessoa que queira fazer parte do corpo de Cristo, esteja exatamente discernido a respeito disso. A importância da igreja e a função da igreja na terra. E aí, de repente, você está se perguntando aonde que eu me incluo nesse processo. Thaís, a igreja é uma coisa tão ampla. Aonde exatamente eu me incluo nesse processo? Eu não sei se, de repente, você está no início da sua caminhada cristã. Eu não sei se você é um mestre. Eu não sei se você é um pastor. Eu não sei exatamente, de repente, você acabou de sair de um batismo. E você não se vê nesse alvo. Você não se vê exatamente dentro desse contexto. O seu coração está fervendo, está avivado. Você está louco para trabalhar em prol de Cristo, mas você não sabe exatamente o que você vai fazer. O alvo da obra missionária é apresentar o plano salvífico a todo pecador. A partir do momento que você testemunha Cristo na sua vida, você já está agindo nessa obra missionária. Você já está vivendo o ID. A partir do momento que você, no seu comportamento, na sua vida, perante a sociedade,
você já está vivenciando a sua obra missionária. Você já está proclamando o plano salvífico na sociedade. E agora eu vou falar com vocês a respeito de pessoas que discerniram essa missão em suas vidas. Pessoas que pelas quais elas entenderam a sua missão, elas captaram por que eu nasci, qual o propósito, por que será que eu tenho essas características, por que eu tenho facilidade a respeito de algumas áreas, aonde que eu posso usar isso, como eu posso utilizar isso a favor de Cristo. Eu vou falar exatamente de pessoas que se desenvolveram, que se capacitaram, que anunciaram, que se colocaram como pessoas ativas dentro da proclamação do plano salvífico, e a gente vai falar da história que essas pessoas construíram para o povo de Cristo. Pessoas de séculos atrás, aonde hoje, em pleno 2023, nós estamos conscientes do trabalho e da obra missionária dessas pessoas. Essas pessoas são referências para as nossas vidas. A gente vai começar com um casal que aqui no Brasil teve uma grande importância. Inclusive, eu faço parte do passado, ou seja, eu faço parte desse contexto, do fruto deles. Eles foram, na verdade, os fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wingren e Frida Wingren. Eu vou falar com muito cuidado a respeito da Frida. A Frida tem uma obra, tem um trabalho missionário, e ela que foi uma mulher visionária. Frida Wingren foi missionária. Você vai encontrar uma amplitude de estudos a respeito do marido dela, porque ele, na verdade, ele, junto com um amigo dele, na verdade, eles constituíram a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Mas o que acontece? A Frida teve um histórico e ela é muito representativa para o ministério feminino. Eu, como mulher, eu gosto de falar a respeito dessas mulheres. Durante a aula, eu vou citar algumas mulheres, porque durante a caminhada cristã, as mulheres sempre foram colocadas em atividades muito secundárias, e a Frida teve um papel fundamental a respeito da Assembleia de Deus, exatamente porque o marido dela, diversas vezes, por causa de trabalhos missionários, só aqui no Brasil ele foi acometido pela febre amarela e por diversas doenças que comprometeram a saúde dele, e ela foi fundamental, gente. Ela foi fundamental para o ministério do marido dela. Ela, na verdade, ela abraçou o ministério do marido dela. E mesmo sofrendo diversas retaliações por ela ser mulher, ela instruiu e ela conseguiu, naquela circunstância, naquele momento, não parar a obra, ou seja, dar continuidade à missão do marido dela. A Frida foi a primeira mulher da religião, a religião protestante, tá, gente? A dirigir uma escola bíblica dominical fundada em uma prisão. E iniciar o jornal Som Alegre, através do qual passa a defender o ministério feminino em uma Assembleia de Deus. Para vocês terem noção, o ministério feminino ele foi reconhecido pela Assembleia de Deus há umas 2 ou 3 décadas atrás. Só para vocês terem noção, a Frida há séculos atrás. Então, só para vocês entenderem, uma mulher que se posicionou a respeito da missão do marido, submissa à missão do marido, a verdade foi essa. Ela acompanhou a missão do marido, que era acometido por diversas doenças e que não tinha condições de dar continuidade àquela missão. Ela honrou a missão do marido dela, deu continuidade. Inclusive, homens grandiosos na obra de Deus passaram pelo discipulado dessa mulher, como Macalão, e é uma biografia que vale a pena a gente conhecer. Não vou falar a respeito do final da vida dela, que é algo pela qual eu não vou deixar claro aqui não vou esmiuçar nessa aula, porque foi um fim que nós não gostaríamos que nenhuma mulher passasse, mas ela tem um fundamento, ela tem um testemunho, e ela merece ser conhecida pelo público, pelos cristãos, pelas mulheres,
cristãs, pelo testemunho dela, pela submissão que ela teve ao marido dela e por tudo que ela construiu. Ela construiu nada mais, nada menos que os fundamentos da Assembleia de Deus. Ela, inclusive, ela é registrada como uma das primeiras mulheres a fazerem cultos em rua. Ela foi uma das primeiras mulheres a participarem das cruzadas. Ou seja, ela tem um testemunho que vale a pena a gente conhecer. Uma mulher que soube, que reconheceu o propósito dela, reconheceu o propósito do marido dela e deu continuidade a isso. Vou falar agora de um homem, de um grande homem de Deus, Robert Calley, fundador de escolas bíblicas dominical no Brasil, mas eu gostaria de especificar. Escola bíblica em português, ok? Escola bíblica em português. Antes dele, teve outras? Teve, mas não era em português. Ele foi o primeiro que teve uma escola bíblica dominical na língua portuguesa. Fundador da primeira igreja protestante no Brasil. Por quê? Porque a igreja evangélica, quando chegou ao Brasil, chegou como calvinista, não chegou como em língua portuguesa, os cultos não eram em língua portuguesa. E a primeira igreja, na verdade, que chegou no Brasil foram os calvinistas, sim, que eram protestantes, mas o primeiro culto que veio direcionado ao público brasileiro em língua portuguesa, trazendo a reforma protestante para o Brasil, foi através desse homem. Primeiro culto em português e fundou classes de estudos, olha isso, gente. Fundou classes de estudos para negros na época da escravatura. Ele não era professor, ele era um médico. Ele era um médico que atendia às comunidades e aí ele ficava sabendo de todas as deficiências dessas comunidades. E aí, quando ele verificava que ele tinha condições de ajudar aquelas pessoas, ele contribuía da maneira educacional. Ele foi, inclusive, uma das pessoas que iniciou o trabalho de evangelismo bíblico infantil, porque ele acreditava que a educação era uma forma de mudar estruturas, era uma forma de mudar um país, era uma forma de mudar pessoas. Então, por isso que ele também merece ser conhecido, ele merece ser pesquisado, é uma biografia que a gente não pode deixar esquecida. Martinho Lutero. Martinho Lutero, eu não posso falar como se ele fosse o único reformador, né? Todos nós sabemos que ele não foi o único reformador, nós tivemos diversos reformadores, inclusive eu trouxe aqui também mulheres que fizeram parte desse contexto, homens e mulheres de Deus que batalharam para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, para que o povo vivenciasse os princípios e os valores cristãos na sua verdade. E isso é importante, na sua verdade. Eu deixei essa frase aqui de Martinho Lutero. Eu gosto muito da personalidade, dos escritos dele. Ele era um homem de personalidade, um homem que, dentro daquele contexto, que ele abriu mão de todo um conforto, porque ele fazia parte, ele estava lutando contra uma realidade que ele fazia parte. E ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele foi um homem visionário. Os cristãos verdadeiros são pessoas visionárias. Eles vêm muito além do tempo. E aí essa frase diz muito a respeito de um verdadeiro cristianismo. Uma masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é o inferno. Essa é uma grande verdade. Não há nada. Se não tem Jesus, não nos serve. Se não tem Jesus, não tem propósito. Se não tem Jesus, não tem salvação de almas. Não adianta você estar num trono, que é exatamente onde ele estava. Ele estava exatamente no topo da Igreja Católica. Ele poderia usufruir daquilo, mas ele não quis. Ele abriu mão disso para abrir passagem para que o plano salvífico chegasse a muitas pessoas, inclusive, gente, principalmente, ele lutou contra a ignorância. Qualquer um que seja capaz, gente, de lutar contra a ignorância merece ser valorizado. E aí eu quero trazer para vocês uma reformadora chamada Olímpia Morata. As mulheres também fizeram parte da reforma.
protestante, eu gostaria muito de citar uma descrição do livro que ela deixou a respeito da vida dela. Nunca leve em consideração a pessoa que fala com você, mas considere se as palavras que ela fala são dela ou são de Deus. Eu perdi todas as forças, não sinto gosto pela comida, a tosse é intensa e contínua, mas eu permaneço acreditando no plano salvífico do Senhor para todos. Foi uma mulher que também adentrou nessa batalha, que naquela época também era restrita aos homens. Vamos lembrar que naquela época a intelectualidade, os estudos, isso foi uma conquista da Reforma Protestante. As mulheres pouquíssimas poderiam estudar. Na verdade, elas inclusive não poderiam ter acesso a um total estudo, elas eram limitadas, não porque quisessem, mas porque a sociedade considerava que mulheres não precisavam. E ela abraçou essa causa e ela foi. Não só ela, tiveram outras mulheres também. Peraí, Thaís, você está falando de um montão de pessoas, e eu? Uma simples pessoa, acabei de me batizar, ou de repente, eu sou uma pessoa comum. Aonde que eu me incluo nisso? Você está falando de pessoas revolucionárias, pessoas visionárias. Aonde exatamente eu me incluo nisso? Quando servir na casa de Deus, até em pequenas tarefas, tenha em mente que todo serviço é uma oferta de adoração. Você se inclui em qualquer atribuição na igreja. Você se inclui, a sua missão é você simplesmente explorar aquilo que você tem de melhor em prol de Cristo. Às vezes, você pode considerar que você... Ah, não, Thaís, eu não sei exatamente, eu não gosto de me expor, eu não sou uma pessoa que gosto de estar em ascensão, eu não gosto de repente, falar em público. As projeções que eu tenho na minha vida são muito simples, são muito introspectivas, mas, gente, servir a Deus não é questão de você se expor, é questão de você testemunhar. Às vezes, quando você guarda o lugar para um irmão que está ainda no processo de conversão, isso é servir a Cristo. Quando você convida alguém do seu trabalho a conhecer a sua igreja, isso é um trabalho missionário. Quando você, por exemplo, gente, faz trabalhos de culinária, você coloca um versículo, você é uma empreendedora cristã, isso é um trabalho missionário. Você é uma pessoa pela qual eu fui criada por um pai que era obreiro de porta. O meu pai, quando eu era pequeno, me levava na porta onde ele ficava e dizia: minha filha, cumprimente a todos e sorria. As pessoas querem ver você feliz, querem ver a alegria de Jesus em você. Isso era um trabalho missionário. Tratar bem as pessoas, ser educado, você falar bem, estudar a palavra de Deus para argumentar de forma correta. Isso é um trabalho missionário. Evangelizar aonde você estiver, não ter vergonha de dizer: eu sou evangélica, eu creio em Cristo como meu Salvador. Ir nos locais pelas quais as pessoas, você percebe que são pessoas que não têm o conhecimento da salvação, que têm exatamente a sua alma um pouco entristecida porque vivencia caminhos contrários ao do Senhor, e você leva a sua luz, você leva a palavra, você leva o seu afago. Isso é um trabalho missionário. Quando você se posiciona perante a Jesus, perante as pessoas pelas quais precisam receber Jesus em suas vidas, em suas almas, você já está agindo, você já está construindo uma estrada para essas pessoas chegarem até a salvação de suas almas. O que é a grande comissão? Eu sei que você já escutou falar nesse termo. Esse termo é muito comum no meio cristão. A grande comissão é a ordem que Jesus deu para ir e fazer discípulos em todo o mundo quando ressuscitou. A grande comissão é uma ordem, gente. É uma ordem. Jesus não pediu, Jesus não solicitou. Jesus deu uma ordem. Thaís, onde é que eu acho exatamente isso?
Mateus capítulo 28, versículo do 18 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você faz parte dessa grande comissão. Você está incluído na grande comissão. Você não é aleatório, você não foi chamado à toa. Eu sei que você tem experiências espirituais para dividir com outros, então divida. Eu sei que você tem testemunhos para dividir com outras pessoas que não têm fé. Então, gente, propague. Use a sua boca a favor de almas. As pessoas têm sede de Deus e às vezes a água que elas precisam está exatamente com você. É só você fornecer. Eu quero terminar exatamente essa aula trazendo para você que você tem esse papel excepcional na obra do Senhor. Você não foi chamado, você não teve esse conhecimento, esse relacionamento com Jesus à toa. Através de você, outras almas vão ser salvas. Todavia, não importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 24. Eu quero trazer para você a consciência da sua importância na obra de Deus. Você não é a igreja, você faz parte dela. Você é extremamente importante. A salvação, ela é individual, mas ela precisa ser propagada no coletivo. Ninguém é cristão somente para si mesmo. Ele é cristão para o mundo. Você é o sal na terra. Você não é o sal individual. Você precisa ser usado, deixar Deus te usar através dos seus talentos, através do seu comportamento, através do seu testemunho, através das características pelas quais já nasceram imputadas em você e que ele exatamente proporcionou na sua vida para que você leve outras pessoas a salvarem as suas almas. Eu estou aqui exatamente para trazer essa palavra de ânimo para você e esse conhecimento. Você faz parte da grande comissão, você é incluso no corpo de Cristo. A partir do momento que você se batiza e você que reconhece Jesus como seu Salvador, essa é a sua missão, esse é o seu propósito. Você nasceu para proclamar o plano salvífico. Você é fundamental para a edificação do reino aqui na terra. Jesus precisa de você, você é um soldado muito amado. Deus precisa que você esteja em guerra, preparado, pronto para essa batalha. Ele só depende exatamente desse desenvolvimento, dessa nossa vontade, desse nosso cumprimento, dessa nossa obediência, para que ele volte, para que ele nos leve, para que ele, na verdade, é tudo isso que a gente espera, é a volta dele e que ele prometeu. Amém? Eu espero que essa aula tenha tirado essas dúvidas, tenha animado principalmente o seu coração, porque não adianta absolutamente nada, eu posso trazer eternos e milhares de conhecimentos teológicos, mas se eu não alcançar você, o seu coração, se eu não alcançar exatamente as necessidades que você precisa para desenvolver o seu ministério, porque sim, você tem um ministério, essa aula não vai ter valor algum. Na verdade, todos nós estamos aqui exatamente para motivar uns aos outros, para trazer à nossa memória uma palavra de esperança. Não se sinta não incluso, não se sinta alguém que não faça parte do corpo de Cristo. A partir do momento que você serve a Jesus, você faz parte. Então, se entregue a isso. Descubra o propósito, você já sabe. O seu propósito é proclamar o plano salvífico às almas que estão por aí perdidas, com uma sede de uma água que você tem. Eu agradeço muito você que ficou aqui até o final, você que vai utilizar essa aula como subsídio para você, você que de repente retirou do seu coração algumas dúvidas. Eu agradeço muito você ter me acompanhado até o final. Siga as redes do Crente Docente, @Crente Docente, vai lá, descobre lá o que é exatamente a sala VIP.
um conteúdo que, inclusive, é muito mais profundo e vai conseguir capacitar, desenvolver e agregar no seu ministério. Agradeço muito a sua atenção, um excelente estudo para você, que você se aprofunde cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus e seja bênção para outras pessoas.